Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Desta vez nós vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, os versos 4 e 5, que vai nos dizer assim: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Esse texto, diferentemente do livro de Eclesiastes como um todo, que traz grandes questionamentos a respeito da existência, ele traz uma assertividade em termos de sabedoria. Ele nos dá um bom conselho diante de situações em que alguém age para conosco de forma áspera. No caso aqui, ele está falando de um governador. E quantos de nós já enfrentamos alguma situação, digamos assim, chata, em que talvez um professor, ou um pastor, ou um padre, uma figura de autoridade, talvez um pai, uma mãe, alguém que você não esperava daquela pessoa, algo que fosse de forma áspera, que se dirigisse para você de forma áspera, e que muitas vezes nos deixam chateados, e como nos colocamos diante desse tipo de situação. O texto vai nos falar algumas coisas importantes. Ele vai dizer que diante disso você deve não deixar o seu lugar. Ou seja, você deve ser discreto. Não precisa chamar atenção. Só em não deixar o seu lugar é um sinal de que você não vai ser reativo diante da forma inadequada com que o outro falou de você. Nós estamos vivendo tempos em que há muita intolerância, dificuldade nos diálogos e não necessariamente em relação a uma figura de autoridade, mas entre os pares mesmo. E aí nós precisamos muitas vezes silenciar, não nos levantar do nosso lugar para poder chamar a atenção, porque ao levantar-se você já está procurando confrontar aquela pessoa que está dizendo algo de forma inadequada, de forma áspera. Então a discrição é algo muito importante, muitas vezes o próprio silenciar. Nós precisamos também, dentro desse aspecto da discrição, pensar aquilo que está em Provérbios 19:11. A discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. O tempo que você não reage, o tempo que você pensa, o tempo que você pondera, aquilo que o próprio texto de Eclesiastes diz, ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, porque todos estamos sujeitos a cometer algum erro e a sermos ásperos com alguém em algum momento. Ruim é quando nós sofremos essa forma inadequada com que o outro fala de nós, né? De todo jeito é ruim, mas nós sentimos na pele o quanto aquilo nos faz mal. E aí o texto vai nos dizer que quando nós agimos de forma discreta, não chamamos atenção, o texto de Provérbios 19:11, é como se desse tempo para que você perdoasse a injúria do outro. Você tem tempo para perdoar. E aí silenciar, perdoar. E muitas vezes você vai ter a oportunidade também de responder de forma proativa àquela injúria, àquela indignação que veio contra você, né? Provérbios 15:1 vai nos dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ter a condição dentro de você para poder dar uma resposta branda diante do furor do outro, diante da forma que ele está conversando com você, que é uma forma indigna, porque está indignado, ele então foi áspero, mas você não vai se deixar levar, não vai ser reativo diante daquela situação, mas nós podemos exercitar a serenidade nessas horas e assim silenciarmos, assim nós perdoarmos e assim nós respondermos de forma branda para que todo furor seja desviado. Em tempos de intolerância, em tempos de dificuldade de relacionamentos, nós precisamos exercitar essa serenidade e não sermos reativos diante da primeira fala do outro que venha desferir contra nós alguma coisa de indignação. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo, nos dando ânimo sereno e qualidade nos bons relacionamentos dentro de casa, qualidade para os bons relacionamentos dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente da igreja, no trânsito, onde estivermos. Que Deus esteja abençoando e nos dirigindo. Essa é a minha oração para mim e para você. Deus abençoe.